A Ana Cláudia me procurou já desde o início da sua gestação. Então o Murilo ele era um bebezinho assim, ó, desse tamanho, com 6 semanas. Ela já entrou em contato, fez o curso de parto e a gente teve esse, né, encontros, essas reuniões, essa convivência durante todo o período da gestação. Então foi muito especial porque realmente eu pude acompanhar toda a evolução do Murilo dentro do útero da Cláudia, e isso foi o que foi, assim, gerando um vínculo muito grande entre nós. A Ana Cláudia, em especial, ela também trabalha com gestantes, ela é fotógrafa de parto, então ela já tinha tido uma referência de várias gestantes que ela acompanhou sobre o parto humanizado. Então, desde o início, ela já sabia o que ela queria. Ela queria um parto humanizado, ela já sabia a equipe que ela queria, então ela já entrou em contato comigo desde o início, e ali a gente já começou, então, esse relacionamento. Durante o período da gestação, a Ana Cláudia apresentou muitas dúvidas, era uma gestante que ela tinha bastante ansiedade e tudo isso foi suprido com o meu apoio, com o suporte ali contínuo de uma doula, isso é muito importante. O que ela não esperava era que talvez a equipe que ela tinha contratado não tivesse esse mesmo amor, esse mesmo carinho, essa mesma preocupação. Então, no final da gestação, ela trocou de obstetra, mudou da água para o vinho, porque realmente ela precisava de um apoio maior para se sentir realmente protegida e acolhida nesse momento. Mas ela conseguiu, ela teve muita empatia com a nova troca de obstetra e as coisas fluíram e foram muito tranquilas no final da gestação. O que ela achava, né, que ela ia ter por ela ser uma gestante ansiosa, preocupada, ela achou que no final isso ia multiplicar, bem pelo contrário. No final da gestação ela ficou tranquila, calma, porque ela tinha informação, ela tinha equipe, ela tinha apoio do marido, e tudo isso fez com que o final da gestação dela fosse calma e tranquila. Ela trabalhou até o final, inclusive acho que 2 dias antes do parto, antes do Murilo nascer, ela teve seus últimos ensaios fotográficos e ela estava super disposta, super bem. Fez a despedida da barriga comigo, foi um momento muito legal também, porque é ela que inaugurou o nosso novo espaço, o nosso novo consultório. Então a primeira pintura de barriga foi da Ana Cláudia e todo esse relacionamento nosso sempre foi muito forte e ela realmente confiava no meu trabalho e eu tinha uma empatia muito grande também por ela e pela história de vida dela. Exatamente, com 40 semanas, então foi no dia 6/3, há um mês atrás, ela entrou em pródomos. Ela começou a sentir algumas coliquinhas, algumas contrações. Durante 4 dias antes, ela teve perda de tampão. Durante todo esse processo, ela entrou em contato comigo. Eu expliquei para ela que o tampão é algo regenerativo, então que ela poderia viver tranquilamente, que não significava que o Murilo estava para nascer, poderia durar ainda alguns dias, e pela literatura realmente é isso. 4 dias depois aí do início da saída do tampão, o bebezinho dá sinais que quer nascer. E foi exatamente o que aconteceu. Então, no dia 6, ela começou a ter pródomos com 40 semanas. E no dia 7, ela acordou, tomou um gostoso café com o marido, isso no mercado.
Foram passear, foram caminhar, foram fazer as atividades normais deles. E na hora do almoço, ela resolveu fazer uma passadinha na casa da mãe, né? Fazer aquela coisa assim de filha ser cuidada pela mãe. Lembra que ela me mandou ainda essa mensagem? Falou, ai, hoje eu vou ser filha, hoje eu vou deixar minha mãe me cuidar. E ela foi pra casa da mãe, almoçou gostoso, aquela comidinha da mãe. O que eu sempre dou de dica pra vocês, que o estômago ali, ó, quer fazer uma mulher entrar em trabalho de parto, é fazer ela comer o que ela gosta. E aí ela somou ainda com os cuidados da mãe, então ela liberou muito ocitocina. E foi naquele momento que ela sentiu, depois, logo do almoço, que ela começou a sentir que ela estava meio estranha, que ela estava meio cansada, coisa que não era normal dela, porque ela estava sempre muito bem disposta. E aí ela resolveu então descansar. Entrou em contato comigo, eu falei para ela, olha Ana, relaxa, dá uma descansada, dorme um pouco, porque realmente pode ser que o Murilo esteja querendo vir, né? Aproveita e tenha uma conversa com o Murilo, se entrega para esse momento, tenta ficar um pouco mais reservada. Esse é o primeiro início ali do trabalho de parto, as mulheres realmente sentem essa necessidade de ficar sozinhas. E aí foi o que ela fez. Ela teve uma conversa íntima ali com o Murilo, conversou com ele, falou que ele poderia vir, que tudo estava pronto, que tudo estava certo e que ele ia ser muito bem-vindo. E olha, ele escutou. Foi o que realmente deu o start ali do trabalho de parto. Então, à tarde, ela passou descansando, falando conosco, com a equipe, com a médica, comigo, com o Murilo. E às 18 horas... Quando ela retornou para a casa dela, o tampão já começou a sair com mais sangue. O que para alguns casais pode parecer assim assustador e já fazer eles irem para a maternidade. Mas como ela tinha uma boa equipe e falando comigo o tempo todo, eu orientei que ela ficasse em casa, porque a saída de tampão não significava que realmente ela estava em trabalho de parto. O que a gente precisava era de contrações ritmadas e que até aquele momento ela ainda não tinha. Às 19 horas, ela teve o seu último desejo de gestante. E novamente a questão da comida, né? Olha que engraçado. Ela teve muita vontade de comer cachorro quente. E foi engraçado porque, né, ela disse assim, não é uma coisa muito habitual minha. E foi a última refeição que ela fez estando grávida. Então, às 19 horas, ela começou a comer o seu cachorro quente, providenciado pelo seu marido, o último desejo. E 40 minutinhos depois, ela resolveu, então, tomar um bom banho. E foi naquele momento, às 19h30, né, uns 40, 30 minutinhos ali depois, as contrações começaram a ter ritmo. Então, do nada, ela não estava tendo contrações, estava tendo uma coliquinha bem suave. Foi aí que tudo realmente começou. As contrações, elas iniciaram já de 4 em 4 minutos, o que normalmente não acontece. As contrações normalmente elas vêm a cada 10, a cada 15, fica muito tempo desse jeito para depois realmente ela engrenar em parto ativo. O que não aconteceu com a Ana Cláudia, ela já entrou e desencadeou já em contrações ritmadas de 4 em 4 minutos. Nesse momento, então, o marido já assumiu o celular e já começou a trocar informações comigo, já passando todo o script, né, do que estava acontecendo e o ritmo das contrações, e eu orientei que eles ainda permanecessem em casa, ficassem tranquilos, tentassem descansar, que ela tomasse um bom banho, que ela usasse compressas quentes, que ela tentasse deitar, se ela conseguisse dormir seria ótimo, porque a madrugada com certeza ia ser longa. Avisei a equipe e, gente, 00:10 internamos na maternidade, porque ela já estava com bastante dor e ela preferiu não ficar em casa, porque ela não se sentia confortável dentro da casa dela. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre respeitar. Cada casal tem o seu local de conforto, o local que passa segurança. E para o parto poder evoluir, a gestante ela tem que estar nesse local que realmente ela se sinta segura. Tem mulheres que preferem ficar em casa até 9 centímetros de dilatação e tem mulheres que preferem já nas primeiras contrações, já doloridas realmente, né, parto ativo, já ir para a maternidade. E precisamos respeitar isso. E como o objetivo era pegar a suíte de parto, um ambiente mais confortável, não o centro cirúrgico, decidimos então por ir para a maternidade, mesmo sendo um pouco cedo, para que realmente ela já ficasse nesse ambiente que ela se sente confortável. Gente, vou falar para vocês que ao chegar na maternidade eu levei um susto, porque eu nunca vi aquela maternidade tão cheia quanto naquele dia.
E aí, eu logo quando entrei, assim, a recepcionista que me conhece, olhou pra mim e falou, eu sabia que hoje ia ter muita doula por aqui, porque mudança de lua, né, é sempre assim. E é exatamente isso, né, foi troca de lua, então a maternidade estava cheia, inclusive tinha uma outra gestante ali também na recepção, que eu conhecia, eu vou acompanhar inclusive a cunhada dela, então é da mesma família, e ela também estava em trabalho de parto, então todo mundo estava em família ali, foi um ambiente bem tranquilo, a gente dando risada, ela sentindo contrações ali no corredor, e aí fizemos o nosso internamento. Passamos pela triagem, o que realmente a gente imaginava foi comprovado, ela estava bem no início ainda do trabalho de parto, ela estava com 3 centímetros de dilatação, ainda era um colo que precisava trabalhar, estava um colo médio, mas já era um bebezinho baixo e já estava realmente com contrações bem ritmadas, o que poderia facilitar a evolução do parto. Ficamos um bom tempo para fazer o internamento, porque como a maternidade estava cheia, então isso demandou ali um bom tempo, né? A gente ficou cerca de quase 1 hora e 10 esperando o internamento. E não ficamos parados sem fazer nada, né? Bora caminhar, bora se movimentar. Falei pra ela, vamos Ana, vamos aproveitar, vamos fazer esse bebê descer, vamos fazer essas contrações pegarem mais ritmo ainda. E ficamos caminhando. A outra gestante que me conhecia, ela só ficou de olho, ela não tinha doula, infelizmente. Então tudo que eu fazia com a Ana, ela vinha atrás, parecia uma procissão, foi muito legal. E aí a Ana, naquele momento, ela já começou a sentir mais contrações. Tivemos bastante vômitos no meio do corredor, inclusive eu peguei vários saquinhos, porque a cada contração que a Ana sentia, ela tinha essa necessidade do vômito, e isso é muito comum, muito normal, eu tô super acostumada com isso, eu fui uma pessoa que vomitei bastante também durante o trabalho de parto, e eu falava pra ela, bota pra fora mesmo, e ela tem uma cirurgia, se eu não me engano, de hernia de hiato, e aí ela não consegue, o vômito é só líquido mesmo, né? É só água ali, então bem tranquilo, bem de boa, não tem cheiro, não tem nada, não é nojentinho como a maioria das pessoas acham, né? Falei pra ela, relaxa, bota pra fora mesmo, esquece onde você tá, vamos caminhar, vamos se movimentar. E aí entramos na suíte de parto, deixamos o ambiente completamente escuro, porque ela gosta desse ambiente mais privativo. Tentamos achar uma playlist, mas a playlist não estava ajudando, o 3G não ajudou. Pensa em um parto que teve inúmeras coisas que deram meio que errado, que a gente teve que consertar. Então a primeira coisa foi a playlist, o 3G estava muito ruim, a gente não conseguia achar o Wi-Fi da internet, o Wi-Fi da maternidade, do posto ali de enfermagem que a gente estava, ficava caindo toda hora, então a gente não conseguia pegar música da internet. A playlist dela também não estava boa, ela colocou músicas que para ela não estavam legais. Gente, foi assim, olha, até a gente conseguir engrenar o negócio e fazer o ambiente ficar confortável foi um bom tempo. Mas ela utilizou muito chuveiro, ela gostou de ficar muito no chuveiro. O marido estava muito cansado e exausto, então eu falei para ele assim, olha, relaxa, vai dormir, deixa eu aqui com ela. Aí lembro de uma cena muito engraçada, assim, o banheiro todo escuro, ela no chuveiro, debruçada assim na banheira, e eu deitada dentro da banheira, não com água, óbvio, porque era o único lugar que eu conseguia ficar ali para poder dar um suporte para ela, para fazer massagem. Ela precisou de muita massagem para poder ajudar nas dores, nas contrações, e algo que ela utilizou muito, e isso daí é algo que a maioria das mulheres não usam, mas eu super indico, são os óleos essenciais. Ela, o tempo todo, assim, quando ela começava a entrar em uma pira errada, quando ela começava a achar que ela não ia dar conta, a gente esfregava o óleo na mão e ela colocava sobre o seu nariz e ficava ali respirando aquele óleo essencial de lavanda, principalmente, para que ela se acalmasse, né, voltasse ao seu corpo, realmente conseguisse entender o que estava acontecendo. E foi essas estratégias que a gente usou. Ela preferiu então ficar sozinha, ambiente escuro, só com a minha presença, ela preferiu isso, utilizando os óleos de lavanda, muita água quente e muita massagem. Em certo momento, quando o trabalho de parto começou a ficar muito intenso, eu falei, agora a gente vai trocar, eu vou ficar onde você está, aqui no chuveiro, e você vai entrar na banheira. Fui ligar a banheira, o que aconteceu? A banheira também não estava esquentando. Como eu falei pra vocês, foi um parto que assim, muita coisa aconteceu. Aí vai a Tiffany e o marido de madrugada, 3 horas da manhã, tentar achar um técnico, alguém na maternidade para poder arrumar a banheira.
Olha, não sei o que o marido fez. Falei pra ele que isso já tinha acontecido em um outro parto anterior comigo e que era o disjuntor que tinha caído e ele precisava achar onde que era o disjuntor naquela maternidade. E ele foi tentando abrir todas as portinhas lá pra tentar achar onde estava o disjuntor, até que veio uma enfermeira-chefe muito legal que eu conheço. E aí ela falou, olha, eu acho que a gente conseguiu arrumar o tal do disjuntor e ainda bem que você sabia que era o disjuntor, porque a gente não ia conseguir ajudar. E aí a água esquentou, deu tudo certo. Enchemos a banheira, ela entrou na banheira. Nesse momento o marido já deu uma acordada. Eu falei pra ele, toma um café, vamos agora, você precisa me ajudar. E aí ele ficou sentadinho num banquinho, ela encostada nele. E ali a gente passou algumas horas. Quando foi 4 horas da manhã, a médica reapareceu para fazer a avaliação e o exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, nós temos assim, entre as equipes que trabalham com o parto humanizado, estratégias para fazer com que a gestante não desista do seu parto. E uma das estratégias que a gente usa é não falar a verdade sobre a dilatação. Então, ou a gente dá uma enganadinha, ou a gente não conta. E para a maioria das gestantes, a gente já deixa isso muito bem claro no pré-natal, fala, ó, nós não vamos falar o quanto você está de dilatação, porque isso pode desmotivar. Às vezes é um balde de água fria, a gestante acha que está super evoluída na dilatação e não está. E isso também não quer dizer que o trabalho de parto vai demorar um monte. Não, pode ser que o trabalho de parto evolua super rápido. Nós não temos regra do tempo de dilatação. Então, a Ana Cláudia, por ser uma gestante bem ansiosa, a gente já tinha dito isso já desde o começo para ela. E aí ela ficou, eu quero saber o quanto está de dilatação, eu quero saber se está evoluindo, porque ela internou com 3 de dilatação. E aí a gente falou, não, evoluiu. Só que na real, gente, ela estava com 4 de dilatação. Ou seja, só tinha evoluído 1 centímetro. Ela não estava nem em trabalho de parto ativo ainda. Ela ainda estava na fase que a gente diz ali de pródomos, né? Mas nós demos uma enroladinha, falamos para ela que sim, que já estava com 6, quase 7, que ela já estava chegando na parte de maior dor, que ela estava indo super bem. E aí isso motivou ela, empolgou, e aí fomos fazer então exercícios na bola, agachamento, rebolar. Ficamos um tempo maior agora no quarto, saímos um pouco do chuveiro e do banheiro e ficamos ali. Posição de 4 apoios ajudou bastante ela, então o tempo todo ela pedia colchão. Eu quero um colchonete, quero um colchonete. Daí eu jogava o colchonete no chão, ela se ajoelhava, se debruçava na escadinha da própria cama e ali ela ficou um bom tempo, o que facilitou sim a descida do Murilo e ajudou na dilatação. Às 6 horas da manhã, a médica foi reavaliar novamente, então 2 horas depois. E aí, para nossa surpresa, ela também não tinha evoluído muito. Mentimos novamente, né? Falamos para ela, não, agora você já está com 8, quase 9 centímetros de dilatação. Mas na real, ela estava com 6 centímetros. Porém, a avaliação das 4 da manhã, que ela estava com 4, para agora às 6, teve uma mudança muito grande na questão do colo do útero. Então o colo do útero, naquele momento, ele estava um papelzinho, muito fininho. E a cabeça do Murilo já estava bem baixa, o que significava que logo o Murilo ia nascer. Então a evolução do parto agora ali no final ia ser com certeza muito rápido. Naquele momento a médica também sugeriu que a gente fizesse o rompimento da bolsa de forma artificial, para poder fazer a cabeça do Murilo empurrar mais esse colo, porque agora como estava bem fininho, porque a cabeça dele empurrando, a dilatação ia ser rápida. Ela aceitou então esse procedimento, essa intervenção, que é uma intervenção tranquila, não gera desconforto para a mãe, não vai gerar problemas para o bebê, e na verdade é uma maneira de conduzir o parto, de fazer uma indução de parto de forma natural, porque você não vai entrar com medicamento. Rompemos bolsa, a dor intensificou, porque realmente ali daí já era franco o trabalho de parto, o bebê já estava praticamente nascendo. Usamos a estratégia de novo do chuveiro. Fomos para o chuveiro, óleo essencial novamente. Aí nesse momento a internet funcionou, eu consegui colocar as minhas músicas que eu utilizo para hipnose e utilizei a estratégia da hipnose com ela. Pedi para todo mundo sair, ficou só eu e ela, comecei a falar algumas palavras, ela foi entrando nesse transe. Talvez ela esteja até assistindo esse vídeo agora e não saiba que eu utilizei essa técnica, mas sim, eu utilizei com você essa técnica. E foi nesse momento que você conseguiu relaxar. Eu pedia para que ela fizesse cócoras e se agachasse, ela não conseguia. Ela estava tão relaxada, né, que ela não conseguia, então eu falei para ela ficar na posição de 4 apoios. E logo depois, dali, ela começou a falar para mim que ela queria fazer força.
né? Ela, eu preciso fazer força, fazer força. Eu falei, sim, né? Porque o bebê tá nascendo. Coloquei ela daí no vaso sanitário para ela fazer algumas forças e foi ali que ela começou a ter os puxos. A médica dela já chegou imediatamente, eu mandei uma mensagem para ela dizendo que ela estava fazendo os puxos. Ela ficou por um bom tempo no vaso sanitário. O marido dela tentou presenciar esse momento, mas ele acabou passando mal, teve que sair do banheiro por causa do cheiro, porque ela evacuou, e isso é uma coisa muito comum, que a gente precisa falar também sobre isso. As mulheres evacuam, as mulheres fazem cocô nessa fase, porque a pressão da cabeça do bebê no reto, se tiver fezes, vai sair. Então, as pessoas que acompanham o parto, né, têm que estar preparadas também para essas situações. Então, o marido começou a passar mal, foi para fora, eu pedi para ele ir vomitar em outro lugar, e ele foi, ficou para lá, e eu pedi para ela evacuar mesmo, fazer força, limpar o intestino o quanto ela pudesse, porque era sinal de que o Murilo estava descendo e estava encaixando. Logo depois ela saiu, tomou um banho, ficou cheirosinha, linda, maravilhosa, e saímos para fazer a avaliação. Quando saímos para fazer a avaliação, a médica olhou para mim, fez uma cara que eu já entendi que as coisas não estavam tão favoráveis. Então, o Murilo, ele desceu, mas ele apresentava uma cabeça com assincletismo, que é uma cabeça aonde ela estava girada. E isso dificultaria o seu expulsivo. Resumo da ópera, o expulsivo dela foi bem prolongado, foi um expulsivo de 2h30. Ela teve que fazer bastante força para poder essa cabeça do Murilo girar. Utilizamos técnicas chamadas spinning babies, algumas técnicas de rotação de quadril que eu fiz com ela, alguns posicionamentos diferenciados para que ela pudesse girar. A médica pediu auxílio de um outro médico da equipe que estava com o parto daquela primeira gestante. Lembra que eu falei para vocês no início do relato que tinha uma gestante que me conhecia e tudo? Então, estava com esse médico, e esse médico é da mesma equipe que estava com a médica nossa. Então, ele desceu, foi até a suíte, avaliou, realmente falou, olha, eu acho que vai precisar talvez de um fórceps ou de um vácuo extrator para fazer a rotação da cabeça. E eu pedi mais um tempinho para eles, falei, olha, deixa eu tentar mais algumas técnicas, deixa eu tentar girar um pouco mais o quadril dela. Coloquei alguns suportes para poder a pelve dela trabalhar melhor e falei para ela, você precisa fazer muita força para ajudar a cabeça do Murilo a descer. E toda vez que ela fazia força, eu dava um pouquinho de água, falava para ela não tomar muita também para não dar ânsia de vômito. E o trabalho foi exaustivo. Entre o intervalo de uma contração e outra, ela tentava dar uma relaxada. O marido ajudou muito nessa hora, posicionando a perna, segurando, porque eu não poderia fazer muita força. Ele estava mais preparado. Eu falei, você vai me ajudar aí, segurando a perna dela. E ele segurava uma, eu segurava a outra. E um trabalho em equipe aconteceu. E logo depois a gente começou a ver os cabelinhos do Murilo. E o Murilo conseguiu nascer tranquilamente, sem precisar usar fórceps, vácuo extrator, nada disso, e foi uma felicidade imensa. A Ana Cláudia ficou muito feliz, o marido ficou muito feliz, porque realmente eles conseguiram conquistar o tão sonhado parto humanizado. Gente, eu faço isso só pra aparecer na foto, tá? Tudo aquilo que eles sonhavam, então, desde 6 semanas, né? Toda essa conquista, toda essa luta de troca de médica e maternidade e equipe, doula, preparação, foi fundamental para que realmente eles conseguissem o tão sonhado parto humanizado. E foi muito emocionante. O Murilo nasceu super bem, chorando, veio direto para o peito dela. Ela tinha uma coisa de também, eu lembro que ela me falou assim, não sei se eu vou conseguir segurar, se eu vou conseguir olhar e tudo, e ela teve aquele momento que a gente chama de imprint, que é ficar olhando o bebê. A gente não tem muita reação de choro, ela não chorou, assim, porque a mulher, ela tá tão exausta, tão cansada, que dificilmente uma mulher vai chorar, mas essa coisa do olhar o bebê, de admirar, de entender o processo, né, que ela conseguiu o parto 100% natural e humanizado. Por muitas vezes ela pensou em desistir, várias vezes ela falou que ela queria analgesia,
que ela queria cesárea, e o marido foi muito enfático nesse momento, falou, não era o teu desejo, a gente queria um parto 100% humanizado, você vai conseguir, eu tenho certeza que as coisas estão fluindo, isso faz parte do processo, então teve muito apoio também psicológico dele ali, de palavras de incentivo, então foi uma vitória para a família, uma vitória para mim em especial, porque eu pude estar presente com esse casal desde o início, uma vitória para a equipe, né, que teve aí a Ana teve o privilégio de ter 2 médicos para auxiliar ela no final ali no expulsivo e foi assim uma grande realização pessoal e profissional estar com vocês há exatamente um mês atrás. Isso aí, ó. Sensação. Nossa. E eu ainda tô sonhando. Você vai ficar assim alguns dias, né? Gostoso.